Desde já cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É um tempo bastante precioso nessa noite, em que a gente tem o privilégio de refletir um pouco mais nas Sagradas Escrituras, poder compartilhar também algumas informações para o crescimento da nossa vida espiritual. Abra sua Bíblia Sagrada em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 6 e versículo de número 7. A gente vai trabalhar nessa noite a questão e entender de fato o que é aceitar a Cristo, ou o que é ter uma nova vida em Cristo Jesus. É um dos textos curto da Bíblia, mas que tem muito a nos ensinar nessa noite. Colossenses capítulo 2, verso de número 6 e 7, para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Quando a gente olha para a carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo estava preso e ele recebe a visita de Epáfras. Provavelmente Epáfras aceitou o evangelho em Efésio, e ele sente a necessidade agora de procurar Paulo para receber alguns conselhos, que estavam preocupados com a situação da igreja de Colossos. O que era que estava acontecendo com a igreja de Colossos? Eles estavam sendo rodeados por heresias, falsos ensinamentos. E aí Epáfras procura Paulo para contar um pouco do que está acontecendo e pedindo a orientação de Paulo para que ajude os irmãos a prosseguirem na fé, para que eles não venham desvirtuar por outros caminhos. O veneno herético em Colossos era uma combinação de judaico, gnóstico, mortal. Existia um pouco de algumas liturgias do judaísmo em relação aos rituais, como também o gentio, o gnosticismo. E isso estava preocupando Paulo, porque alguns irmãos estavam sendo virtuados por falsos ensinamentos, e Paulo tenta amenizar de alguma forma. Paulo mostra que os cristãos da época devem permanecer nos ensinamentos de Cristo e não nos falsos ensinamentos. Paulo escreveu rapidamente para advertir os crentes dos perigos desta heresia. Paulo queria enviar uma carta a Filemão juntamente com os seus escravos foragido Onésimo. Paulo, ao escrever essa carta mesmo, ele está desejoso para que haja progresso espiritual entre os irmãos de Colossenses. O que Paulo, irmãos, quer fazer é que os irmãos venham crescer na fé, que eles venham desenvolver a sua vida espiritual e que não venham ser de fato contaminados por falsas heresias. Mas tudo aquilo que ele aprendeu, que eles ouviram da parte de Cristo, eles pudessem viver de fato o evangelho, eles pudessem ser aperfeiçoados por Cristo. Então Paulo começa a exortar os crentes de Colossos, se lembrando que eles aceitaram a Cristo e por isso devem cumprir as suas obrigações. O ponto culminante do apóstolo Paulo é justamente lembrar os colossenses: olha, vocês aceitaram a Cristo. Qual a importância, irmãos, de aceitar a Cristo? O que representa para mim e para você essa decisão tão importante que a gente toma aceitar a Cristo? A gente tem uma ideia muito equivocada do termo aceitar a Cristo. E uma das coisas que Paulo coloca em xeque é a obrigação daqueles que aceitaram a Cristo.
Quando nós tomamos essa decisão, de fato, existe algo muito precioso nas Escrituras, que se chama o poder do Evangelho. Quando a gente tem a compreensão das Escrituras, automaticamente a nossa alma, ela necessita de algumas mudanças. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa mensagem toca o nosso coração, há um desejo de arrependimento. E esse arrependimento faz com que a gente tome essa decisão, que é aceitar a Cristo. Mas aceitar a Cristo não significa apenas tomar uma decisão, mas significa permanecer em Cristo, significa andar com Cristo. Aceitar a Cristo é ter o mesmo estilo de vida que Cristo oferece para nós, é seguir o mesmo caminho. É por isso que aceitar a Cristo é a mesma coisa do que ser discípulo de Cristo, é trilhar pelo mesmo caminho, e esse caminho requer renúncia. Deixa eu lhe fazer alguns questionamentos nessa noite. Você que já aceitou a Cristo, você sabe de fato o que significa? Você sabe quais as suas responsabilidades? E depois que aceitou a Cristo, o que mudou na sua vida? E o que você tem feito em prol do Evangelho? Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, há uma mudança radical na nossa vida, que se dá de um novo nascimento. É a mesma ideia de metanoia, mudança de mentalidade. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida ela é modificada completamente. É por isso que a Bíblia vai dizer que o velho homem morreu, e aí nasce o novo homem. Paulo também expressa que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A ideia, irmãos, aqui é de mudança. Quando nós aceitamos a Cristo, algo na nossa vida muda por completamente. E essa mudança se acontece no nosso caráter, não é exterior, não é uma roupa que a gente coloca. Essa mudança se acontece no nosso caráter. A nossa vida muda por completamente, porque agora a gente tem uma mentalidade de Cristo. Na proporção que a gente vai conhecendo as Escrituras, nossas ações, elas se modificam. Por exemplo, o nosso modo de pensar, o nosso estilo de vida muda completamente, porque agora eu aceitei a Cristo, sou discípulo de Cristo. Então eu não vivo mais na prática do pecado, eu não vivo mais uma vida mundana, eu vivo uma vida diferente, porque agora o Evangelho faz parte da minha vida. Paulo fala isso para os irmãos de Colossenses: olha, não se deixe levar por falsas filosofias vãs, não se deixe levar por algo que atrai a vocês para o pecado, mas antes de tudo, acima de tudo, a Escritura seja fundamental na vida de vocês, que a palavra de Deus possa sustentar a vida de vocês, que Jesus seja o centro da vida de vocês. Paulo aponta para ele dizendo: olha, Cristo agora deve ser tudo na vida de vocês. Pois hoje eu quero falar de 3 atitudes que você deve tomar depois que aceitou a Cristo. Porque nós achamos que aceitar a Cristo é apenas vir na frente e dizer: olha, eu aceitei a Cristo e pronto. Quando nós tomamos uma decisão como essa, tão importante na nossa vida, isso significa que agora nós queremos seguir a Ele. E seguir a Cristo requer obrigações, requer responsabilidades. Responsabilidades tão contundentes que a gente deve fazer isso por amor, algo voluntário e algo não forçado. Porque quando eu aceitei a Cristo, eu entendo que houve uma mudança na minha vida. E agora as minhas atividades, meu comportamento e aquilo que eu faço é algo voluntário para Cristo. A gente vai ver na Bíblia, irmãos, alguns exemplos de homens que, quando eles a receberam a Cristo como Jesus, a sua vida mudou por completamente. E existem pessoas que a gente pode contar. E essas pessoas que a gente pode contar são pessoas que fazem diferença. E por que essas pessoas fazem diferença, irmãos? Porque elas fazem aquilo que acham que é correto e não fazem por obrigação.
Não importa se algo vai dar certo ou não, elas fazem porque aquilo deve ser feito, porque ela tem aquilo como verdade. Quando a gente faz aquilo por mera obrigação, porque a gente não entende o significado do Evangelho, a gente faz aquilo por fazer. Mas quando a gente entende o significado do Evangelho, a gente faz aquilo porque aquilo é a verdade, porque aquilo faz sentido em fazer. Independente se tenha resultado ou não, eu faço porque é a verdade. Eu proclamo o Evangelho porque eu entendo que esse Evangelho mudou a minha vida, e ele também mudará a vida de outras pessoas. Então a gente não pode ver a obra de Deus apenas por mera obrigação. Quando a gente tem o entendimento do Evangelho, a gente faz aquilo de maneira espontânea, porque eu permaneço no centro da vontade de Deus na minha vida. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Colossenses. Não esqueçam das obrigações de vocês. Vocês receberam Cristo, e a responsabilidade daqueles que receberam Cristo é viver em novidade de vida, é permanecer no Evangelho, é conhecer as Escrituras, é dar um bom testemunho, é fazer com que a vontade de Deus seja proclamada na face da terra. E aí Paulo olha para os irmãos que estão meio duvidosos em relação aos falsos ensinamentos, e Paulo diz: olha, vocês aceitaram a Cristo e devem continuar a segui-lo. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu devo viver uma vida leviana de qualquer maneira. Eu devo me esforçar para permanecer em Cristo. Eu devo continuar servindo e seguindo a Ele com toda a paixão, com toda a pureza, com toda a sinceridade. Mas de fato, o que é caminhar em Cristo? William MacDonald diz assim: a palavra caminhada é muitas vezes usada como descritivo da vida cristã, falando de ação e progresso. Você não pode ir e ficar no mesmo lugar. Assim é na vida cristã: ou vamos para frente, ou vamos para trás. É interessante esse pensamento do autor do comentário bíblico, que a vida cristã, ela deve nos proporcionar a seguir em frente. Mas muitas das vezes nós caminhamos para trás. Por que isso acontece, irmãos? Porque muitas das vezes nós caminhamos e não crescemos, não prosseguimos, não progredimos a nossa fé. Porque muitas das vezes nós não sabemos o real sentido do que é seguir a Cristo, do que é aceitar a Cristo. Às vezes nós aceitamos por conveniência, mas quando a palavra de Deus realmente toca no nosso coração, quando a palavra de Deus muda a nossa vida, automaticamente a nossa vida ela é transformada. E aí Paulo vai falar que agora, depois que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida ela deve prosseguir a uma maturidade cristã. Porque depois que nós temos o entendimento das Escrituras, nós temos que tratar do velho homem. O que é que a Bíblia vai falar do velho homem? O velho homem sempre, muitas das vezes, tenta reinar dentro de nós. O velho homem é as nossas paixões, os nossos desejos. Paulo vai falar sobre isso. Então nós devemos caminhar para frente. Então devemos tratar sim dos nossos pecados, porque agora nós temos as Escrituras, e as Escrituras vão nos ensinar como vencer os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas iniquidades. E Paulo vai dizer que agora a nossa vida cristã vai sendo desenvolvida passo a passo, porque se outrora, antes eu vivi uma vida de pecado,
Antes eu vivia uma vida totalmente distante de Deus, uma vida alienada, sem conhecer essa Escritura. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo, a única maneira que eu tenho contato com Deus é através das Escrituras. É ela que vai me ensinar a conhecer e ter uma experiência com o Criador. Então o cristão precisa desenvolver a sua fé, amadurecer. E amadurecer na fé significa ter um relacionamento mais profundo com a pessoa bendita de Deus. E como eu faço isso? Sendo um cristão exemplar, tendo um momento de relacionamento com Deus, me alimentando da sua palavra, tendo um momento de oração. É onde eu irei estar fortalecido. Quando eu não faço isso, muitas das vezes eu caminho para trás. Quando eu não me alimento, muitas das vezes a minha fé fica desvanecida. Sabe o que falta, irmão, na igreja atual? Paixão pelas coisas de Deus. Porque hoje tudo que se faz na casa de Deus parece que virou uma obrigação e não um prazer. Perdemos o sentido do que é aceitar a Cristo. Perdemos o sentido do que é seguir a Cristo. Procuramos status. Queremos aparecer e não queremos engrandecer o nome de Cristo. A Bíblia vai contar um exemplo de quando ele estava no lago de Genezaré. E Jesus, quando chega na margem do lago, ele vê duas embarcações. E ele se aproxima da embarcação de Pedro e pede para Pedro se encostar na margem. E ele começa a ensinar. Ele faz aquela embarcação púlpito, né, e começa a ensinar algumas verdades eternas. Depois ele chega para Pedro e diz: olha, Pedro, vai novamente no mar e lança a rede. E Pedro diz: Senhor, porventura eu irei atender a tua palavra, mas eu passei a noite toda lançando a rede e nem sequer peguei um peixe. E isso um pescador profissional falando para um carpinteiro. O carpinteiro chega para um pescador e manda ele lançar a rede ao mar. Parece algo contraditório, porque Pedro sabe pescar, sabe aonde tem peixe. Pedro sabe manusear a rede, e ele fez isso a noite toda, está cansado e não pegou nada. Mas ele atende a voz de Jesus e vai novamente ao mar. E ele lança a rede. E quando ele lança a rede, Pedro fica tão surpreso. A rede está tão pesada que ele chama a ajuda de outra embarcação e quase as duas embarcações viram a quantidade de peixe. E aí, quando Pedro chega à margem, surpreendido, admirado com o que estava acontecendo, com o milagre que estava acontecendo, ele cai aos pés de Jesus e diz: olha, eu sou um homem de pequena fé, sou um pecador. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, doravante, tu serás um homem, mas não será um pescador comum, será um pescador de homens. Sabe o que Pedro faz com os seus sócios? Deixa tudo para seguir a Cristo. Isso é o significado de seguir a Cristo. É deixar tudo para seguir a Ele. Isso se chama renúncia. É colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus diz na sua palavra que primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Que a gente não deve se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, mas sim com o seu reino. E as demais coisas Ele irão acrescentar na nossa vida.
Leonardo Ravenhill diz que o significado de ser cristão, a sua vida está escondida com Cristo. Você não tem mais tempo que seja seu, dinheiro que seja seu. Cristo precisa se tornar o seu Senhor por completo. Cristo precisa ser tudo na sua vida. Quando Cristo se tornar a realização da sua vida, as demais coisas serão insignificantes, porque você tem tudo na sua vida que poder almejar: vida eterna, felicidade eterna, que jamais coisas deste mundo pode comparar. As coisas deste mundo são perecíveis, com que a glória que Cristo preparou para a sua igreja é algo inigualável. Então Cristo precisa ser a realização da nossa vida. Ele precisa ser completo em nossa vida. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Quando Ele se tornar prioridade em nossas vidas, a gente vai ver a glória de Deus sobre nós. A gente vai ver o avivamento em nossas vidas. Estaremos desligados do mundo e vivendo a vontade de Deus em nossas vidas. Em Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim em diante: uma grande multidão seguia Jesus, e que ele se voltou para ela e disse: Senhor, se alguém me segue, amar o pai, a mãe, a esposa, o filho, irmãos e irmãs, e até mesmo própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começar a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-lo, pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. É isso que Jesus está falando. As coisas que a gente precisa saber o que é importante para a nossa vida. Não é de fato que Ele manda abandonar a nossa família. O que Jesus está querendo dizer é que Ele deve ser prioridade na nossa vida, porque a salvação é individual. Ele está falando que a gente não deve começar algo e deixar por incompleto. A gente deve terminar. Você tem tentado terminar aquilo que Deus colocou na sua vida? Quando a gente desistimos, irmão, de algo, é porque não se torna prioridade na nossa vida. É onde nós fraquejamos. Porque muitas das vezes nós sempre nos desmotivamos. Mas quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo sempre motivado, porque Paulo olha para Cristo. E quando Paulo olha para Cristo, Paulo olha um homem perfeito, sem defeito, um modelo a ser seguido. Por isso Paulo não desiste. E seguir a Cristo não é desistir, mas é ir até o final. Paulo está satisfeito, irmãos, com o modelo de vida que está vivendo. É por isso que ele diz que a morte para ele é lucro, e as outras coisas são desnecessárias. Ele considera como esterco, porque ele está pleno em Cristo, pleno pela sua palavra. Ser pleno significa por completo. Ele está satisfeito por viver o Evangelho, ainda que venha causar sofrimento, dor, mas ele sabe que no final o seu destino será de gozo e alegria eterna. Versículo 31: ou que o rei iria à guerra sem antes avaliar o seu exército de 10.000, que poderia derrotar 20.000,
e vem contra eles e concluir que não, o rei enviará delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe, da mesma forma ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Seguir a Cristo, irmãos, é abrir mão de tudo que possui. Paulo abriu mão da fama e tudo que Paulo adquiriu ao longo da vida, ele atribuiu a Cristo. A sua inteligência, o seu estudo, o seu esforço, a sua vida foi a Cristo. Esse é o sentido, irmão, de viver a Cristo, de aceitar Jesus. É abrir mão de tudo para seguir a Ele. Não é apenas uma emoção que se dá, mas é um estilo de vida a ser seguido. Quando eu entendo isso, irmãos, não precisa ninguém dizer o que eu tenho que fazer no reino de Deus. Eu faço de maneira espontânea. Eu prego o Evangelho porque essa é a minha missão. Eu contribuo para a casa de Deus porque essa é a minha missão. Porque eu fui tomado pelo Evangelho. Certa vez alguém perguntou a Billy Graham o que significa seguir a Cristo. E em sua resposta a este questionamento, Billy Graham explicou: é que ser um seguidor de Cristo é ter uma vida de compromisso, obediência e entrega. Há 3 pontos que Billy Graham coloca em destaque. Vida de compromisso. O que é ter uma vida de compromisso, irmãos? Você sabe o que é ter um compromisso? Ter um compromisso é algo que não se adianta para outro dia. Ter compromisso é algo que se cumpre. Ter um compromisso não se torna apenas uma obrigação, mas você faz aquilo com responsabilidade, com zelo. Você não fura, você não deixa para lá ou deixa para depois. Ter um compromisso é responsabilidade sua. E a gente precisa ter isso no reino de Deus. Ter uma vida de compromisso. Cumprir com minhas atividades. Cumprir com o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Uma vida de compromisso significa uma vida de relacionamento. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso de ter uma vida voltada e meditada nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de devoção. E isso parte de mim, não precisa alguém me orientar. O que Paulo está dizendo para os irmãos de Colossenses, Paulo nunca viu ele, mas Paulo sente na obrigação de pastor orientar eles a prosseguir na fé. Vocês precisam ser comprometidos com o reino de Deus. Você precisa ser comprometido em seguir, continuar seguindo a Cristo. Não fazer a sua vontade, mas acima de tudo a vontade de Cristo permanece na vida de vocês. Eu me lembro que na minha adolescência a gente usava muito a questão do desejo da carne, principalmente quando iria fazer algo voltado para Deus, por exemplo, o evangelismo. Às vezes, quando alguém estava com preguiça, dizia: a carne reinou sobre a minha vida. A carne, eu estava cansado, então a carne reinou sobre a minha vida. Mas seguir a Cristo requer um compromisso. E esse compromisso não pode ser revogável. Eu não posso furar com alguém que um dia se entregou, doou a sua vida completamente por mim. Ele não colocou obstáculos, simplesmente mostrou o seu amor.
mas também a obediência. A obediência, irmãos, é um dos fatores principais no reino de Deus. Não apenas no que tange ao pecado, mas também em tudo. A obediência não está apenas ligada à questão do pecado, mas naquilo que se presta ao serviço da obra do Senhor, naquilo que se faz para Ele. A obediência na adoração, na devoção, em tudo. E também na entrega. Que a nossa entrega seja espontânea. Que aquilo que a gente faz seja algo espontâneo. E aí Billy Graham continua dizendo o seguinte, que em primeiro lugar, isso significa estar comprometido com Ele, com o nosso Salvador e Senhor. E Ele começou. Isso significa que nós queremos que Ele seja o mestre da nossa vida, em vez de tentar executá-los nós mesmos. Você já entregou o controle da sua vida a Ele? Porque muitas das vezes nós queremos manipular o próprio Deus, enquanto a gente deveria fazer com que a nossa vida esteja sendo controlada e guiada por Ele. Tenha essa experiência, deixa Deus controlar a sua vida. Seja dependente totalmente de Deus. Seguir a Cristo significa também buscarmos e obedecer a Ele todos os dias. Obedecer a Ele todos os dias, irmãos, é uma tarefa muito difícil para o cristão. E a gente só pode fazer isso quando a gente tenta se policiar, quando a gente começa a reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Então todos os dias a gente tenta lutar contra os nossos desejos e ser obediente a Ele. Existem duas coisas, irmãos, em relação ao pecado: quando a gente peca voluntariamente e involuntariamente. O que é o pecado voluntário? Quando eu estou em consciência do que eu estou fazendo e não tenho nenhum sentimento de angústia, faço por fazer. E o pecado involuntário é aquilo que muitas das vezes eu cometo sem saber, eu não tenho consciência. Mas quando a consciência chega até mim, eu me arrependo, não faço mais isso. Gera uma tristeza dentro do meu coração. E finalmente, seguir a Cristo significa ver os outros através de seus olhos. Prosseguiu o grande, dizendo: Cristo amou tanto que Ele estava disposto a dar a sua vida pela nossa salvação. Será que o seu Espírito Santo está nos entendendo com o seu amor? E estamos procurando tocar os outros para Cristo? Em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 2 diz assim: sigam o exemplo de Deus, portanto, como filho amado, e andem no caminho do amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós. E aí, seguir o caminho de Cristo é justamente esse, irmãos: é se entregar pelo outro. Da mesma forma que Cristo se entregou por nós, agora que nós temos o conhecimento da verdade, devemos também entregar a nossa vida por outro, fazendo que esse evangelho chegue às outras pessoas. Em segundo lugar, Paulo olha para a igreja de Colossenses e para os irmãos e diz: olha, vocês precisam aprofundar as suas raízes em Jesus. Vocês precisam ter uma experiência profunda, uma fé mais profunda com Deus. E isso acontece, irmãos, na caminhada cristã.
o que é ter essa experiência profunda, o que é criar raízes. É quando eu tenho consciência do que a minha fé significa para mim. É a proporção que eu vou me desenvolvendo na casa de Deus. Quando eu aceito a Cristo, eu sou uma pessoa alienada ainda, porque eu não tenho contato direto com as Escrituras. Mas aos longos dos anos, ou dos dias, eu vou começando a absorver o Evangelho na minha vida. E isso vai fazendo com que eu vou me aprofundando, vou tendo uma experiência profunda com Ele. Mas infelizmente existem pessoas que muitas das vezes estão na igreja e nunca crescem, nunca desenvolvem, porque muitas das vezes ainda não tiveram uma experiência profunda com Cristo, porque de fato não aceitaram a Cristo, apenas assumiram uma responsabilidade e não um compromisso. Vem por vir de qualquer maneira, irmãos, que esse ambiente não seja um ambiente de apenas de reunião, mas seja um ambiente de comunhão, de encontro com Deus, que seja um ambiente onde a gente expresse uma fé verdadeira, seja um ambiente onde a gente sente de fato a presença de Cristo, seja um ambiente onde o nosso testemunho fale mais alto, seja um ambiente onde a nossa luz venha radiar, seja um ambiente onde a gente não venha olhar para o defeito, para os obstáculos, mas seja um ambiente onde a gente venha desenvolver a nossa fé. A gente venha estar estimulado a viver em Cristo, que a gente venha estar estimulado a ser diferente do padrão do mundo lá fora. Há uma ilustração que diz assim: depois de plantar uma semente do bambu chinês, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto o lento desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo. E eu comparo isso como um novo convertido, irmão, que ao longo dos anos ninguém vê, ninguém nota ele, porque esse período será um período de desabrochar. Ele precisa de um tempo para se desenvolver na fé. Mas que quando chegar esse tempo, ele vai criar raízes profundas. Diz assim: depois de plantada a semente do bambu chinês, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto o lento desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo. Mas durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível ao olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se estende vertical e horizontal pela terra, que está sendo construída. Ocorre então que ao final do 5º ano, o bambu cresce até a altura de 25 metros. A caminhada cristã, irmãos, a gente não cresce para cima primeiro, a gente cria raízes profundas. Não se pode, irmãos, colocar obrigações muito de grande responsabilidade para um novo convertido. Ele primeiro precisa criar raízes. Há um período de amadurecimento. Ele precisa primeiro desenvolver. Porque, irmãos, quem não tem consistência, o instante cai. Uma planta que não tem raízes profundas, facilmente ela é arrancada, facilmente ela é levada pelo vento. E esse é o exemplo de Paulo. Uma planta que não tem consistência, quando vê uma falsa doutrina, facilmente ela é arrancada, não tem consistência. Um cristão que não tem experiência, facilmente ele permanece nos caminhos do Senhor, porque nunca teve uma experiência profunda com Ele.
O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos ser um cristão verdadeiro, e que as respostas que a gente encontra estão na sua palavra. Não existe um cristão que não conheça as Escrituras, porque é as Escrituras que fortalecem a nossa vida, é as Escrituras que é a base da nossa fé, é por ela que a gente deve caminhar, é por ela que a gente deve meditar dia e noite, porque é ela que vai nos fortalecer. Mas às vezes o cristão passa 5 anos na igreja e não consegue fazer uma citação da Bíblia. Será que de fato você é um cristão mesmo? Será de fato que você é um discípulo de Cristo se você não conhece a sua palavra? Se você não conhece Deus que você serve? Não seja atraído pela emoção, pelos louvores bonitos, mas que esse seja um ambiente de profunda experiência com Deus. Viver de fato o Evangelho, aprender de fato as Escrituras. Não é o ambiente, irmãos, que faz a diferença. O que faz a diferença é a maneira como nós conhecemos Jesus. É a proporção do nosso relacionamento com Ele que muda o ambiente. Você pode estar diante de uma multidão, não faz diferença. Você pode estar num lugar luxuoso, numa igreja grande, mas a presença dele é a maneira como nós se relacionamos com Ele. O momento que eu mais senti a presença de Deus, eu estava só, irmãos. É isso que Davi fala, um coração contrito, quebrantado. É nesses momentos de silêncio que a gente vê a voz de Deus e se aprofunda com Ele. Então, antes de crescer, procure se desenvolver, criar raízes, para que quando Deus te der responsabilidade, você possa estar preparado para exercer ela com compromisso. O cristão que volta atrás é porque de fato ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Quando ele retrocede, porque de fato ele não entendeu o compromisso dele na casa de Deus. Ele precisa amadurecer. A gente precisa, irmãos, criar raízes profundas. E essas raízes profundas são tão importantes na vida do cristão, porque quando vier a tempestade, quando vier os ventos fortes, por mais que você balance para um lado e para o outro, não será o suficiente para lhe arrancar, porque você está tão firme que o mais que irá acontecer é apenas balançar você, mas isso não irá tirar você do lugar, porque acima de tudo você está em Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 18 diz assim: agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. E as sementes que caíram à beira do caminho representam que ouve a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. E as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas e são perseguidos por causa da mensagem, cedo se desanimam. É por isso a importância de criar raízes profundas em nossas vidas, para que quando vier um desânimo, eles não possam desolar a nossa fé, mas quando os desânimos vier, a gente está tão arraigado em Cristo, que o que vale mais a pena é a alegria de servir a Cristo em nossas vidas. E aos que caírem entre os espinhos, representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo elas sufocam pelas preocupações desta vida,
e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram sobre solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aprenda, irmãos, está aqui na casa de Deus, mas deixa que essa semente caia em solo fértil, que ela produza fruto na sua vida, que você possa produzir algo para o reino de Deus, que essa mensagem possa moldar o teu coração, e que você possa ser frutífero na casa do Senhor, que você não possa ser deixado pelo desânimo, mas que a mensagem possa ser frutífera no seu coração, que aqui seja um ambiente, irmão, de aprendizado, de fortalecimento para a sua vida. Em último lugar, edificando a sua vida em Jesus. E a Bíblia fala de raízes, mas também fala de edifício. Precisa ter alicerce na nossa vida, irmãos, ter uma base. Quando nós estamos diante de um debate, a tua palavra só terá vez se tiver base. Eu posso falar várias coisas, mas eu preciso ter a minha base para ter algum tipo de respaldo. Senão não terá valia. Diante de uma argumentação que Paulo está falando, use as Escrituras, porque ela é a base de tudo para se defender. Na igreja não tem outra arma a não ser as Escrituras. É nela que o cristão deve seguir. Seja na abundância, na tristeza, na alegria, é nela que o cristão deve recorrer. Vamos se colocarmos de pé. Edificar a sua vida em Jesus, irmãos, primeiro é ter um fundamento, e esse fundamento possa ser Jesus, que diante das circunstâncias, Jesus seja o centro da tua vida. O que Paulo está ensinando aos irmãos de Colossenses, é que ele não seja levado pelo vento de doutrina, mas sim, que eles venham ter o compromisso, que eles venham entender de fato que é seguir a Cristo. E aí Paulo vai tratar de 3 pontos, depois de seguir a Cristo, o que o cristão deve fazer: continuar andando em Cristo Jesus, continuar seguindo a Cristo, depois criar raízes profundas, desenvolver a sua fé, ter uma experiência mais profunda com Cristo, e edificar a sua vida, que Cristo seja a base, seja o centro, seja a prioridade da sua vida. Quando a gente atribui Cristo em nossa vida, tudo muda por completo. E eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo de fato o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é algo que deve partir de nós, irmãos, de maneira espontânea, não por mera obrigação, mas de maneira voluntária na obra de Deus. A gente está aqui, irmãos, porque a gente quis ser um discípulo de Cristo. Então tudo que a gente faz é de maneira voluntária, não é peso, irmãos, não é obrigação. O problema da geração de hoje é que a gente faz tudo por obrigação, e quando não dá, as coisas não dão certo, a gente se frustra. Mas será que Deus pode contar conosco mesmo assim, em meio às frustrações? Então não veja a obra de Deus como obrigação, irmãos. Veja como responsabilidade, como compromisso, porque foi isso que Ele nos colocou em nossas mãos. Amém? Eu espero que nessa noite, esse momento tenha sido um momento precioso para nós, para a gente aprender um pouco mais nas Escrituras, e que diante dos ensinamentos falsos ou de alguma dúvida, a gente deve recorrer às Escrituras, e não simplesmente acreditar naquilo que Ele está falando. É isso que fazia os crentes de Bereia. Quando alguém falava as Escrituras,
ou algo, eles recorriam às Escrituras para ver se de fato era verdade. O que Paulo está querendo dizer é que, acima de tudo, as Escrituras devem ser a primazia. Você deve buscar nela a resposta de toda a verdade. Pegue na mão do seu irmão como um momento de comunhão, para a gente orar nessa noite. A gente está finalizando. Ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais da tua palavra, Pai. A nossa proposta da nossa igreja, Senhor, é, acima de tudo, entender a tua palavra. Sem efeito, mas de maneira como ela é, Senhor. Que o nosso coração, que a nossa fé esteja cada dia firmada no compromisso de entender a tua palavra, Senhor. E que nessa proporção a gente possa criar uma experiência tão profunda contigo, que isso venha amadurecer a nossa fé. Que a gente possa ter resposta para as nossas inquietações, para as nossas dúvidas na tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu te peço que nessa noite, que de alguma forma, neste momento, Senhor, o Senhor venha com o teu Santo Espírito, Pai, fortalecendo a nossa fé. Que o teu Espírito nessa noite paira sobre cada coração, Senhor, enchendo, Senhor, aqueles que se encontram fracos, Senhor, aqueles que precisam de um fortalecimento, aqueles que precisam de uma experiência profunda contigo nessa noite, ó Pai. Abra o céu neste momento, Senhor, e que teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, fortalecendo o teu povo. Ó Pai, enche cada um, Senhor, com o poder do teu Espírito nessa noite. E aqueles que nunca mais se quebrantaram na tua presença, aqueles que nunca mais falaram em outras línguas, que nessa noite eles sejam de fato impactados pela tua presença, pelo teu poder nessa noite, ó Pai. Remova a tua igreja, remova o teu povo, ó Senhor, venha com a tua Shekinah, ó Deus, que nessa noite, que este ambiente seja um ambiente que nós possamos de fato, não apenas ser alimentados pela tua palavra, mas também sermos contagiados, sermos cheios do poder do teu Espírito Santo. Pois nesta hora eu te suplico, enche cada crente com o poder do teu Espírito. Ó Senhor, produz um avivamento sincero e contínuo em nossa igreja. Aqui, ó Pai, eu te peço, Senhor, que essa palavra possa, Senhor, de algum fato produzir algum efeito em nossas vidas, Senhor. Pois acreditamos, ó Pai, que tudo é para a glória do teu nome, ó Pai. É o Senhor que realiza, é o Senhor que faz, Senhor. Então faz, ó Pai, conforme a tua vontade neste ambiente. Ó Senhor, que a tua vontade se cumpra neste lugar, Senhor. Que acima de tudo, Senhor, os teus propósitos são estabelecidos neste lugar. Assim, ó Pai, produza crescimento, Senhor, tanto de maneira espiritual como de maneira numérica neste lugar, Pai. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Ó Deus, leva nós para os nossos lares, Senhor. Nos protege do homem sanguinário, nos leva em segurança, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ao longo da semana, ela venha criar inquietações, Senhor, fazendo com que a nossa vida possa mudar a cada dia. Que possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Que nos leve a refletir em que momentos encontramos em Tua vida, Senhor. E que essa palavra possa, de fato, Senhor, nos aproximar mais e mais da Tua face, da Tua presença. Assim, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue operando o Teu poder, Senhor. Que o poder do Teu Evangelho, Senhor, seja, acima de tudo, Senhor, algo especial neste ambiente. Pois acreditamos no poder do Teu Evangelho, porque Ele é capaz de transformar vidas. Assim transforma a nossa a cada dia, Senhor, para a glória do Teu nome. Vai nos aperfeiçoando, nos lapidando conforme a Tua vontade. Aqui nós te pedimos, amém. A igreja levanta sua mão para o alto. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora para todos sempre, amém. Só lembrando a igreja que domingo tem o nosso culto de adoração a partir das 18 horas.
e não saia sem antes cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor, tá bom?